Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ver dos pecados e as suas principais espécies. Fora dessas não existe outra, hein? Graças a Deus, porque se fosse mais, seria o... Mas essas abarcam todas as desgraças possíveis. Então, quantas espécies há de pecado? Há duas espécies. O pecado original e o pecado atual. Tem uma música. Tem uma estupidez em melodia. Eu não sei de qual dessa gentilezada. Padre Zezinho, não sei, uma dessas aí. Que diz assim, eu tenho 1000 pecados originais. Sabe por que eles... Para compor uma estupidez dessa, é porque não estudou o catecismo. O pecado original é só um. De Adão. Que nós herdamos o pecado original. Mas então, quando não se estuda o catecismo, se diz estupidez. E é grotesca essa. Porque só existe um que nós herdamos. Para ter 1000, deveria ter 1000 Adães e Evas. E graças a Deus, um só, hein? Então existe o pecado original, que é o pecado que herdamos de Adão, e graças a este nós temos o pecado atual, que é pessoal. Primeira distinção. Depois, dentro do pecado atual vem outra distinção, o pecado mortal e o venial. Agora, se os senhores falam, padre, mas o pecado original é mortal ou venial? Em Adão, mortal, que era um pecado pessoal dele, aí mortal nele. Em nós é uma mancha maligna, que somente o batismo perdoa, enquanto a culpa é herdada, mas fica o que se chama fomes peccatis, a inclinação para o mal que todos nós temos, e sabemos que lidamos com ela todos os dias da nossa vida. Então essa inclinação ao mal, o batismo não tira, mas tira aquela mancha, a nódoa herdada por sermos seres humanos. E o único dos filhos, a única das filhas de Adão que não herdou é a Imaculada Conceição. Não vou entrar na discussão de São José, porque isso é muito simples. Quando é um privilégio singular, é porque não existe outro. E quando a igreja definiu o dogma, disse um privilégio singular de Nossa Senhora. São José não é imaculado concepto. Ele foi santificado, igual São João Batista, profeta Jeremias. Então uma coisa é nascer com a mancha do pecado, mas no útero ser santificado ou fora dele. Mas estavam manchados com o pecado original, sim, senhores. Somente Nossa Senhora que não tem essa mancha. E em tão pouco tem o pecado pessoal. Porque já que os pecados pessoais têm como causa a mazela original, ao não ter o pecado original, não tem pecados atuais. Nem veniais e nem perfeições. Só Nossa Senhora. Que é o pecado original? É aquele que todos nascemos, exceto, diz o catecismo, a Santíssima Virgem. Então, se aparecer um São José Imaculado Conceição, vocês mandem ele para o catecismo. Aí vão vir para o catecismo e vocês vão se deparar com o quê? Com o pai da mentira, que é o diabo se disfarçando de São José Imaculado Concepto. Não existe, hein? Daqui a pouco alguém inventa uma aparição dessa, se já deve existir. As pessoas não... Depois, que como contraímos? Pela desobediência do nosso pai Adão. Então, fisicamente falando, quando o elemento do nosso pai entrou e fecundou o óvulo da nossa mãe, naquele instante é a concepção, certo? E é o instante que aquele ser fica manchado do pecado original. Por isso o rei Davi, sim, é santo. Ele disse, em pecado minha mãe me concebeu. Original. Quem transmite? O pai, como causa da concepção. De Adão
a Eva e dos dois para todos nós. É uma herança, ao dar o ser, somos todos aí da mesma família de Adão, então nós herdamos esta mazela comum a todos nós. Que males nos causa o pecado de Adão? Falando do pecado original, os males causados pelo pecado de Adão são a privação da graça, a perda do paraíso, a ignorância, a inclinação para o mal e a morte e as demais misérias. Então, com o pecado de Adão, tem-se todas as desgraças possíveis, ele é a causa de todas elas. Como se apaga esse pecado? Apaga-se com o santo batismo. Então, quando uma criança ou um adulto é batizado, no momento que a água escorre em nome da Santíssima Trindade, a alma perde a mancha herdada lá na concepção dela. É o sacramento do batismo que perdoa que apaga essa mancha do pecado original em nós. E agora o pecado atual. O que é o pecado atual? O pecado atual é aquele que o homem chegado ao uso da razão comete por livre e espontânea vontade. Então, às vezes, por exemplo, nós vemos crianças sem uso da razão fazer coisas que são pecados. Em nós, pelo uso da razão, e nelas não, porque não tem a malícia, o conhecimento. Entende? Então, por exemplo, uma criança que diga um palavrão, porque ela ouviu os outros falarem um palavrão. Igual um louro, ouviu, repetiu. O palavrão é pecado? Sim. Mas ela sabe o que ela está dizendo? Não. Vai ser um pecado de escândalo para as almas, porque se uma criança repete isso, é pecado de quem a ensinou. Certo? Mas agora falar, você tem que se confessar que disse um palavrão. Se é uma criança de, 3, 4 anos que não sabe o que ela está dizendo, é um pecado material, não formal. Então, o pecado atual supõe o uso da razão. É necessário, porque para ele é necessária a livre e espontânea vontade e o conhecimento, que numa criança não se dá. Então, dentro do pecado atual, quantas espécies? O mortal e o venial. Isso daqui é muito importante para fazer a distinção no exame de consciência. Nós somos obrigados a confessar para obter a remissão os pecados mortais cometidos e lembrados. Agora, os veniais, nós não somos obrigados a confessá-los, mas é muito importante confessá-los, porque na confissão se obtém a vitória sobre o pecado. Devemos apontar primeiro os mortais, depois deles vencidos, apontamos os veniais. Mas quando temos muita coisa a dizer, se dá ênfase aos mortais, porque somos obrigados a confessá-los todos. Agora os veniais, depois se dá maior atenção aos mais frequentes e os que fazem maior judiação com a nossa alma. Então, o pecado mortal, o que ele é? É uma transgressão da lei divina, pela qual se falta gravemente os deveres para com Deus, para com o nosso próximo ou para nós mesmos. Por que se chama mortal? Chama-se mortal porque dá a morte à alma, fazendo-a perder a graça santificante que é a vida, por assim dizer, da alma, como a alma é a vida para o corpo. Então, tem ações ou infrações por pensamentos, desejos e ações, atos externos, que fazem a nossa alma perder a vida de Deus nela. Vamos ver mais adiante. E as outras, como o pecado venial, não chega a tanto estrago, mas vai desfigurando pouco a pouco a nossa alma também. Que males causa a alma o pecado mortal? Primeiro, priva a alma da graça e da amizade de Deus. Então, se alguém cometeu um pecado mortal, não está na graça de Deus. São duas coisas que não podem conviver juntas: a graça e o pecado mortal. Não, ou um ou outro. Depois,
fala perder o céu, porque quem está em pecado mortal, ele não se salva, salvo que se arrepender, mas caso contrário, ele não vai se salvar. Complicado. Porque justamente perdeu a vida de Deus, que é o princípio da salvação para a nossa alma. Terceiro, priva dos merecimentos adquiridos e a torna incapaz de adquirir novos. Então, por exemplo, alguém caiu num pecado mortal, dá uma esmola, não tem méritos para o céu. Se reza, aí vão falar, estou em pecado mortal, não vou rezar. Sim, não tem méritos para o céu a sua oração, mas deve rezar. Não tem méritos para o céu a sua esmola, mas deve dar esmola. Por quê? Porque estas coisas, essas boas obras, não têm méritos para o céu, mas tem a graça de dispor a alma para sair do pecado. Por isso é muito interessante, o diabo é bem infeliz e maligno, porque quem cai no pecado mortal, a primeira coisa que o diabo atiça é a soberba. Aí o homem se vê o quê? Sujo diante da majestade de Deus, que é a pureza por essência. Aí ele se afasta de Deus e de todas as coisas de Deus. Deixa de rezar porque, eu estou em pecado. Não faz mais boas obras, estou em pecado, não serve para o céu. E aí vai se afundando mais, porque mesmo fazendo essas boas obras não tendo méritos, tem a graça dispositiva. Se ele reza mesmo no pecado, ele vai sair do pecado mais cedo do que sem rezar. Então nunca deixamos as boas obras só por um escorregão mortal. Por estas boas obras vamos sair o quanto antes com a graça de Deus. Depois, torna a alma escrava do demônio. A maior possessão diabólica é o pecado. Quando o diabo faz todo o escarcéu que normalmente faz, é porque nem necessariamente é o pecado. Tem almas muito justas, santas, que têm infestações e até uma possessão diabólica. Isso é possível. Mas no pecado mortal, como diz a Sagrada Escritura, aquele que peca é escravo do demônio. O diabo tem maior acesso nas almas pelo pecado mortal pessoal do que por uma bruxaria. As pessoas têm medo das bruxarias do cruzeiro. Tá lá, aquele frango é do diabo. É dele, deram para ele, é dele. Agora, uma coisa é ser dele um frango e uma farofa, outra coisa é ser dele o livre acesso em nossas almas. Isso é muito mais grave. E quem abriu essa porta? Eu. O nosso ego tão adorado coloca os piores hóspedes dentro da nossa casa, o pecado. Então é mais perigoso, sim, o pecado do que uma bruxaria. E muitas vezes essas coisas, bruxaria funciona, hein? O diabo faz um desserviço com essas estupidezes. Mas se a alma estiver em graça, tem mais razões da parte dos auxílios de Deus para que isso não surta efeito. Mas estando em pecado, o diabo não vai nem fazer questão para o frango que ele tinha que roer os ossos, hein? Ele vai falar, não, a mesa já está posta há muito tempo pelo pecado pessoal. Então, o maior exorcismo é a confissão. E aí nos blinda contra todos os males vindos dessas estupidez de bruxaria, de inveja, maldições e todas essas diabruras. E depois o pecado também faz a alma merecer o inferno e castigos desta vida. Isso daqui é muito esquecido pelo modernismo, porque fizeram Deus ser uma voz. Sem atacar as vozes, hein? Eu sei que as senhoras são piedosas e temerosas de Deus, mas a voz no sentido assim, o pai corrige e a avó descorrige. Pois então, nesta imagem, não é o caso da senhora. Nesta imagem bonachona, que não é o caso das senhoras, pintaram Deus. Então todo mundo fala, Deus não castiga. Claro que castiga. E o castigo vem instantâneo. Por quê? Porque Deus nos ama, é uma correção. Você não quer chamar de castigo? Chama de correção, mas é um castigo sim. Não é que vai cair um raio, que vai, sei lá, perder seus bens. Não é bem isso, hein? Cada um sabe quando Deus aperta a cada um de nós como seus filhos rebeldes. Mas então, os castigos nesta vida para quem esteve em pecado e agora está em graça, serve para purificá-lo.
Agora, os castigos desta vida, nesta vida, para quem está no pecado, vai servir para afundá-lo. Não que Deus nos afunde, é porque assim é a mesma coisa. Um filho rebelde, mas que tem boa disposição ao ser corrigido, o mal sofre um golpe. Não é assim? Eu não digo de violência, a correção está numa conversa, numa advertência, 1000 modos de ser corrigidos. A mesma coisa, se tentamos vencer o pecado e temos as advertências da graça, da nossa consciência, dói, mas será sempre um convite e uma graça para não reincidir. Agora o rebelde, quanto mais, o revolucionário, o delinquente, o bandido, quanto mais advertido, fica pior. Mas o problema não está na advertência, mas na disposição de alma da pessoa. É isso que acontece na ordem também das nossas almas. Por isso a conversão. Além da gravidade da matéria, que vimos aqui, são coisas que ofendem a Deus. Que mais se requer para haver um pecado mortal? Aí vem aqui a questão para distinguir, a fazer a distinção. O pecado mortal requer matéria grave, ou seja, os 10 mandamentos da lei de Deus, os 5 mandamentos da Santa Igreja e os deveres de nosso Estado. Toda infração a uma destas coisas, temos matéria grave. Agora, o que mais eu necessito para fazer a distinção se o meu pecado foi mortal, gravíssimo, ou foi leve, mortal? Além da gravidade da matéria, para haver um pecado mortal, devemos reter isso no espelho. Matéria grave, depois, plena advertência desta gravidade e a vontade deliberada de cometer o pecado. Então, quando tem matéria grave, plena advertência e plena vontade sobre o consentimento aqui, então tem o pecado mortal. Se faltar um desses 3 elementos, o pecado vai ser em matéria grave, mas na formalidade das coisas, um pecado venial. Por exemplo, desrespeitar pai e mãe, matéria grave, 4º mandamento. Mas uma coisa foi um desrespeito porque a mãe pediu um favor e ele fez depois. E era para ser feito instantaneamente, pecado venial. Agora, se levantar a voz e insultar, mortal. Vocês viram o diferencial? Uma infração pequena, uma matéria grave, é um pecado em matéria grave, venial. Mas quando porque tem atenuantes. Agora, faltando a plena vontade, faltando o pleno consentimento, então o que era matéria grave segue sendo, mas não será pecado mortal, que faltam elementos essenciais para que o pecado seja formalmente mortal. Os senhores me entendem? Agora eu vou dizer uma coisa. Um pecado, matéria mortal, pode ser venial por defeito. Mas um pecado venial nunca será mortal. Pode ter 3 milhões de pecados veniais. Somados, não viram pecado mortal. Jamais. Agora, um pecado mortal, por falta de elementos para que seja formalmente mortal, ele se atenua num pecado venial em matéria grave, certo? Com isso daqui, tudo flui na confissão, que às vezes ficam dúvidas. E quando não podemos fazer essa distinção com esses elementos, que tem coisas complexas, a gente pergunta para o sacerdote e tentamos fazer o discernimento. Agora, o que é o pecado venial? O pecado venial é uma leve transgressão da lei divina, pela qual se falta levemente algum dever para com Deus, para com o próximo, para com nós mesmos. Então, uma coisa leve. Então, por exemplo, o pecado venial, uma oração omitida porque eu não quis fazer, vai ser venial. Agora,
um pecado, um descuido no dever de Estado, podia fazer melhor aquilo e não quis, se contentou com meia boca, venial. Uma mentira leve que não tem graves consequências, jocosas, por exemplo, venial. Mas nunca, repito, nunca se transforma em mortais. São coisas sempre leves, mas são ofensas feitas a Deus, por isso é pecado. Não é porque são veniais que eu posso cometer. Não. E quem assim obra, dispõe a alma para o pecado mortal. O pecado venial solto, livre, prepara a alma para o pecado mortal. É uma desgraça, hein? Por isso devemos combater todos os pecados. Por que se chama venial? Porque é leve em comparação com o pecado mortal, porque não faz perder a graça divina, e porque Deus facilmente perdoa. E se facilmente perdoa é o seguinte: uma alma estando em graça de Deus, que comete pecados veniais, o perdão vem por muitas coisas simples. O ato de contrição. São Tomás de Aquino diz que quando a gente diz minha culpa, minha máxima culpa, já estão perdoados os pecados leves. Um sinal da cruz com água benta, perdoa. Comer uma coisa benta, comer lá a maçã de São Brás, perdoa. Então, ele é perdoável de modo simples e ao nosso alcance. O mortal requer o desejo de se confessar e o arrependimento. O venial, quando fazemos um ato de devoção, pelo aumento da caridade em nossa alma, ele acaba sendo perdoado como que automaticamente. Entendem? Então, vamos fazer uma comparação mais. O venial vai esfriando a nossa alma. E quando nós colocamos lenha sobre as brasas e aumenta a temperatura do amor a Deus, o resfriamento automaticamente se dissipa. Certo? Pois então, esse é o pecado venial, um resfriamento da alma. Agora o mortal, não, é morte. Temos um cadáver. O que resolve isso daqui? A ressurreição. Arrependimento, confessionário. Agora o outro não, só tem um leve resfriamento. E aumentando sua temperatura, amor a Deus, tudo se inflama. Então não se deve fazer grande caso ao pecado venial? Pergunta o catecismo. Aí ele responde: isso seria um erro enorme, porque o pecado venial contém sempre uma ofensa a Deus e causa prejuízos não pequenos à alma. Aí vira uma alma tíbia, malandra, que vai contra a bem-aventurança dos que têm fome e sede de justiça, que tende a maior, ao melhor, e não assim, eu não sou como ontem. Isso não é critério para nenhum que quer servir a Deus com seriedade. Graças a Deus, não sou como ontem. Fiquei pior. Não, melhor. Mas eu tenho que chegar lá. Então, o que peca venialmente solto, ele não quer chegar onde Deus quer que ele chegue. Então ele negocia. Não vou para o inferno com mortais deliberados e tudo isso, mas o purgatório de lá eu vou para o céu. Esta tibieza, em questão de tempo, ele estará no mortal. Por isso, devemos ter horror ao pecado venial também. E outros prejuízos que ele causa. E com isso concluímos. Ele enfraquece e esfria em nós a caridade. Então, por exemplo, quando nos confessamos e na terça, quarta-feira o pecado mortal já nos derrubou, foi o quê? A fragilidade, sim. Foi malandragem de alma? Também. Mas faltou a força vital da alma, porque a graça encontra um ser fragilizado. E como ela supõe a natureza robustecida, aquela graça vai sair dali muito rápido, muito facilmente. Então, como lhes dizia, repito, o pecado venial deliberado, ele prepara campo para o pecado mortal se instalar. Então, quem não dá muita importância ao pecado venial, sua alma está enfraquecida. E mesmo na confissão, essa alma não vai durar muito tempo a graça, porque está anêmica. Qualquer ato de virtude, ela se arrasta. Qualquer
sair desse torpor, ela se anula. E o pecado mortal vem, ceifa e a destrói. Segundo, dispõe-nos para o pecado mortal, já falamos, e faz-nos merecedores de grandes penas temporais neste mundo e no outro. Então, o purgatório. O purgatório é cruel porque as almas morrem com muitíssimos pecados veniais. Como temos que pagar até últimos centavos, aí vamos estar lá milhões de anos, numa chama horrível, por uma estupidez de um pecadinho que foi desfigurando, e para voltar, fazer reluzir a imagem de Nosso Senhor, as chamas do purgatório. Pecado mortal, chamas do inferno. Pecado venial, as chamas do purgatório. É o mesmo fogo, com diferencial que um acaba, do purgatório e do inferno ninguém pode apagar.